Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês, com Gota de Sabedoria. Hoje eu quero falar um pouco sobre fé. Fé e as obras. Na verdade, o imperativo da fé. Fica comigo. No livro de Tiago, no capítulo 2, a gente pode ler no versículo 14, 17 e 26 o seguinte: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações, de obras? Será que essa fé pode salvá-lo? No 17 diz assim: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta, não tem vida. E no 26, portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. É muito importante a gente entender o que a palavra está dizendo aqui. Fé é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que a fé seja ativa, que a fé seja proativa, que a fé realize coisas. Não adianta ter só a fé e não tomar atitudes, não agir. É nesse sentido que fé e obras se combinam. E eu cito, inclusive, aquela situação daquela mulher do fluxo de sangue que já tinha gasto todo o seu dinheiro buscando bons médicos há 12 anos. E ela se vê, de repente, diante de uma oportunidade. Jesus estava em meio a uma multidão. E ela, eu acredito, até indelicadamente vai perfurando, vai encontrando caminho na multidão, talvez até rastejando, até encontrar e tocar na orla do vestido de Jesus. E naquele momento ela foi salva. E Jesus para com tudo, parou uma multidão e falou: quem me tocou? Foi um toque de fé, foi um toque de atitude, foi um toque de ação. E foi isso que aconteceu com aquele momento. Ela foi salva, ela foi liberta, ela alcançou a sua cura porque ela agiu. Uma outra situação, que diz o texto, inclusive, em Tiago 2, é a atitude de Raabe, aquela mulher prostituta, desconsiderada, discriminada, mas porque ela agiu, ela pôde então ter a sua salvação dela e de toda a sua família. Raabe salvou, guardou aqueles espias e daí ela teve um espaço, teve um lugar na genealogia de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, porque ela agiu. Uma outra atitude que mostra a ação da fé é a de Pedro. Pedro está no barco, em meio a uma grande tempestade, vê que Jesus se aproxima, Jesus está caminhando sobre as águas e Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala: tá bom, Pedro, então venha. Pedro não duvidou, Pedro agiu, Pedro sai do barco e Pedro caminha sobre as águas. E é impressionante que essa atitude de Pedro ficou registrada para alimentar a nossa fé, mostrando que através de uma atitude, é agindo que a gente consegue alcançar, através da fé, aquilo que está proposto na palavra para cada um de nós. Uma outra expressão, um outro episódio que mostra claramente que é agindo que a gente consegue alcançar os níveis mais valiosos da nossa caminhada de fé com o Senhor, é quando aqueles leprosos encontram Jesus, são 10 leprosos, e eles estão ali diante de uma situação onde Jesus dá uma ordem. Jesus não cura aqueles leprosos naquele instante. A cura não é imediata. Jesus fala que eles saiam dali para se apresentar ao sacerdote para aquele ritual de cura, aquele ritual de purificação. E quando ele sai, diz o texto que enquanto eles estão andando, enquanto estão correndo, eles são curados. Quando chegaram lá na frente do sacerdote, eles já estavam curados. A cura
ela acontece enquanto eles corriam, enquanto eles iam para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. É dessa maneira, é dessa forma, é agindo que nós alcançamos esses níveis de fé. Eu me lembro que quando estava para comprar uma casa, eu estava casando a minha filha mais velha, eu não tinha recurso, já estava gastando o que não podia com o casamento e apareceu uma oportunidade de comprar uma casa muito boa. Me apaixonei pela casa e diante das impossibilidades, eu entrei naquela casa, coloquei meu pé na sala principal daquela casa e determinei que aquela casa seria minha. Mas eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro. Mas eu agi. Eu comecei a prover os recursos. Eu renegociei um carro que eu tinha. Eu consegui vender uns lotes que eu tinha em Rio das Ostras. Mas eu agi. O dinheiro apareceu porque eu agi. Eu tinha fé que Deus iria me dar aquela casa. Mas eu fiz a minha parte. Aparentemente as coisas eram impossíveis. Eu não tinha recurso financeiro para comprar aquela casa. Mas a verdade é que pela minha atitude de fé, de agir, de prover os recursos, dar um cheque calção de R$ 24.500 para depois pagar o restante. Tudo isso foi uma composição onde a fé, esse imperativo da fé com a minha atitude, me possibilitou ter a minha casa. Uma casa que na época custou 45 mil reais. Eu gastei um pouco mais 40 mil. Hoje a casa deve valer uns 600 mil, não sei, por aí, mas foi uma atitude de fé. E eu incentivo você a agir. O imperativo da fé é isso, é você fazer a sua parte, é você se lançar numa atitude de fé, mas também numa atitude de ação. Você vai obrar, você vai agir e as coisas vão acontecer. Se você quer uma vida próspera, por exemplo, de repente você não é um dizimista, você não é um ofertante, você não descobriu ainda o segredo de uma vida financeira abastada, uma vida financeira maravilhosa, porque ainda você retém aquilo que você acha que vai fazer falta, mas pela fé, toma uma atitude, faça alguma coisa e você vai ver que as coisas vão tomar um outro rumo maravilhoso na sua vida. E é com essa palavra que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, espalhe essa palavra, compartilhe com pessoas que de repente você pode abençoar com essa palavra. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.